E a pergunta é: como é que você ouve a voz de Deus? Aí alguém já apontou ali, através da palavra. Outros ouvem a voz de Deus através de um louvor como esse, de uma música como essa. Outros ouvem a voz de Deus através da pregação, da mensagem. Outros ouvem a voz de Deus a partir de uma pessoa que Deus usa, de um amigo, de um irmão, de alguém que dá um telefonema. Alguns hoje ouvem a voz de Deus através de um stories no Instagram, no Facebook, através de uma apresentação no YouTube. Como é que você ouve a voz de Deus? Tem alguém que ouve Deus falando à sua mente, ao seu coração, através do Espírito Santo. Tem gente que ouve a voz de Deus através de um sonho. A Bíblia deixa muito claro que Deus tem querido falar com as pessoas. Deus quer falar com você, Deus quer falar ao seu coração. Agora, quando a gente quer ouvir a voz de Deus, a gente vai perceber Deus. A gente vai ouvir Deus falando. Deus tem falado o tempo todo. Eu estou muito feliz pelo que Deus está fazendo em nosso meio já no início desse ano. Tão bom ver as repercussões das mensagens desse ano. Tem sido tão maravilhoso, depois de cada pregação, as pessoas dizerem: Deus falou comigo hoje, pastor, essa mensagem foi para mim. Na última mensagem, domingo à noite, muita gente pediu para eu mandar aquela oração final. Eu acabei mandando os 3 últimos esboços de orações que farão diferença no ano de 2024. E a gente que tem atendido nessa semana muitos gabinetes, exatamente porque Deus já está fazendo diferença na vida de muita gente através das orações que farão diferença no ano de 2024. Por isso, o nosso desafio é que nós vivamos o ano de 2024 com uma determinação diferente. Que você possa viver o ano de 2024 andando pela fé. A gente geralmente começa o ano pela fé. Nós viemos ao culto da virada, depois a gente está nos primeiros domingos, nas primeiras reuniões, mas a gente, no passar dos anos, a gente acaba relaxando. Então o desafio é que você ande pela fé no ano de 2024. Se você andar pela fé neste ano, Deus vai surpreender você. Deus vai fazer coisas que estavam longe da sua expectativa e longe das suas perspectivas. Por isso nosso tema hoje é andando pela fé em 2024. E eu quero convidar você a ler comigo o texto de Êxodo, capítulo 2. Nós vamos ver a história de uma mulher que viveu pela fé, de uma mulher que tomou decisões pela fé, de uma mulher que andou pela fé e ela pôde perceber que a fé dela foi contemplada. Sua fé, Jesus contemplará. Êxodo 2, de 1 a 10, diz assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito. Interessante, será que uma mãe olha para um filho e acha que é feio? Tem que ser muito corajoso dizer um negócio desse, né? Às vezes, quando eu era descuidado, eu dizia que todo bebê recém-nascido tem cara de joelho. Hoje eu já não falo mais isso, porque eu já tomei jeito. Entendeu, Beth? Isso não é coisa que se diga. E a pessoa recém-nascida, ela é linda, é bonita, porque ela é um milagre de Deus, é uma criatura de Deus. Não parece com ninguém no primeiro momento. De repente, no primeiro dia, segundo dia, vai mudando e começa a aparecer um pouquinho com o pai, um pouquinho com a mãe.
E o pior de tudo é quando ele parece com um bisavô. Com avô. Acho que é bisavô. Estava me olhando ali quadrado. Estava me enquadrando ali com o olhar. Ei? E aí a gente percebe que Deus se transforma. E ela teve um filho. E o texto diz que, vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses, porque havia um decreto de Faraó de matar as crianças do sexo masculino que nascesse. E quando Júnior falou da importância de investir na vida das crianças, todo o projeto de Deus que mudou a história da nação de Israel e que mudou a história da humanidade começa com criança. Todo o projeto de Deus começa com criança. E o inimigo sabe disso, por isso que o inimigo quer matar as crianças. O inimigo quer destruir as crianças. E aqui não foi diferente. Faraó queria matar as crianças do sexo masculino e baixou um decreto que toda criança dos hebreus do sexo masculino que nascesse seria morta. Mas a mãe desse menino viu que ele era bonito e o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vendou com piche e betume. Quando é que não se pode esconder uma criança? Quando ele começa a encantar as pessoas. 3 meses, as pessoas que têm uma criança de 3 meses em casa começam a ficar bobas. E aí a gente brinca com a criança de 3 meses, ela responde, a gente fica feito um bobão na frente delas. E essa bobeira que a gente dá, as pessoas percebem, isso aí é um pai novo, ou é um avô babão, mas ele fica meio bobo. De vez em quando essa criança começa a manipular, e ela começa a gritar, começa a chorar. O barulho dessa criança começa a chamar a atenção. E barulho de criança quando chora é estridente. Eu moro em um prédio que tem 7 andares, vários apartamentos em um andar. Em algum momento uma criança chora, eu não sei de onde está chorando essa criança, não sei de que andar é, não sei, mas a gente escuta o grito desesperado de uma criança. Eu fico desesperado também. E ela não conseguiu mais esconder, então faz um cesto e venda esse cesto com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do rio Nilo. E esse rio Nilo está aí até hoje. Se você for lá no Egito, você vai ver o rio Nilo. Esse rio Nilo continua até aí, a história de uma nação, de inúmeras nações. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. Ela largou o menino, mas a irmã foi observando, olhando, cuidando, para que aquele cesto não virasse, para que aquela criança não ficasse em maiores perigos. A filha de Faraó veio ao rio Nilo para tomar banho. E esse negócio de tomar banho em rio é um negócio interessante. Só quem morou na roça, perto do rio, numa chácara, numa fazenda, sabe o que é isso. Eu nunca morei, mas todas as férias eu ia para uma roça, para uma fazenda de cacau. E naquela época não tinha chuveiro como tem agora, não tinha água encanada como tem agora. As pessoas tomavam banho de cuia. Se abaixava, pegava a água, jogava na cabeça. Dava um trabalho tremendo. E tinha alguns lugares no rio que eram classificados como banheiro masculino, banheiro feminino. E eu me lembro que eu ia com meu pai, nós íamos para o banheiro masculino tomar banho, ficávamos ali tomando banho, no rio. A água corrente, a gente usava sabão, porque sabonete, eu estou falando, estou falando de 1970,
sabonete era difícil achar nessa época. Hein, Deni? Você lembra dessa época? Não. Nem lembra. Essa era tão novinha que nem lembra. A gente usava o sabão, passava o sabão e mergulhava no rio. E a sujeira desse rio ia descendo banheiros à frente. E era assim que a gente tomava o nosso banho. E a filha de Faraó não era diferente, conquanto fosse filha de um rei. A Bíblia diz que ela desceu o rio para tomar banho. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abrir o cesto, viu o bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então, a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Respondeu ela: quero. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu tirei das águas. Interessante que alguém que vive pela fé tem sua fé contemplada. Ela quis poupar a vida do seu filho e recebeu muito mais do que isso. Recebeu a liberdade de criar o seu filho e, mais do que isso, recebeu dinheiro, salário para amamentar o seu filho e cuidar do seu filho. Pergunta para você é: como você quer viver esse ano que está apenas começando? Você quer viver esse ano cheio de dúvidas, cheio de incertezas, no meio de tantas circunstâncias adversas? Ou você quer viver esse ano andando pela fé, crendo que Deus Todo-Poderoso não perdeu o controle da sua vida? Deus está no controle, e é assim que eu estou vivendo 2024. Apenas 10 dias deste ano nós estamos vivendo, e eu tenho vivido cada dia andando pela fé. Joquebede nos ensina o segredo de andar pela fé nos dias difíceis, ou melhor, terríveis da sua existência. O que você precisa fazer para andar pela fé este ano? Para andar pela fé este ano, decida agir corajosamente ao invés de se desesperar. Nós vamos enfrentar situações difíceis em 2024. Diante dessas situações difíceis, tome a decisão de viver e de andar corajosamente. Não se desespere, ainda que pareça impossível. Eu ouvi um áudio muito bonito nessa noite de uma irmã. Domingo passado pela manhã a gente pregou sobre Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquela irmã mandou para mim uma mensagem e disse: pastor, essa mensagem foi para mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque eu estou sem enxergar nada. E eu tenho orado, clamado: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha oração é que Deus restaure a minha visão. E hoje foi o dia da consulta dela.
E ela foi no hospital, foi no médico. O médico não entendeu por que ela não estava enxergando. A cirurgia foi bem feita, tinha tudo para dar certo, mas não deu certo. E ela lembrava exatamente da oração de Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ela chegou em casa, tinham tirado os pontos, não mudou nada na visão. E o marido dela chamou para orar, e ela foi orar, e ela clamava dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E de repente, as vistas foram abrindo. Ela mandou para mim o áudio agora. Deus é maravilhoso. E ela começou a ver o teste que o médico fez lá, o marido fez aqui. Manteve a distância, pegou os dedos na porta. E aí, você está vendo os dedos? Ela dizia: estou vendo os dedos. Lá no consultório, o médico fazia: está vendo os dedos? Não estou vendo nada. Decida agir corajosamente, ainda que as circunstâncias sejam desesperadoras. O texto diz que ela o escondeu. Esconder alguém do faraó tinha que ter muita coragem, porque a ordem era de apenas matar o filho homem. Mas se alguém escondesse um filho homem, fosse pego por faraó, teria toda a sua família dissipada. Ela teve coragem de viver e agir diante de uma situação do que se desesperar. Colocar um filho de 3 meses em um rio é para ser desesperador, mas apenas para quem não conhece o Deus Todo-Poderoso que nós conhecemos. Joquebede decidiu andar pela fé em Deus, olhando para frente com certeza de que ela seria surpreendida por Deus, que o melhor de Deus para ela, para sua família e para o seu filho estava por vir. Ela não ficou desesperada, mas agiu de forma corajosa. A pergunta que eu faço a você: talvez você tenha começado um ano já com uma circunstância não muito favorável. Talvez você esteja vivendo um ano com algo de ameaça sobre você. Talvez você se sinta inseguro com determinada situação, determinadas circunstâncias. Talvez você já esteja hoje, ao 10º dia do ano, vivendo momentos difíceis na sua vida. Eu quero dizer para você: tenha coragem, crendo em Deus, que é o Deus do tempo. E talvez você não esteja enfrentando momento nenhum difícil hoje, mas você poderá enfrentar em 2024 momentos difíceis, desesperadores. Que você possa ter coragem diante dos momentos difíceis, porque nós vamos viver pela fé, vamos andar pela fé, tendo coragem nos momentos desafiadores. Com certeza teremos. Em um ano a gente não sabe o que vai acontecer, tudo pode acontecer. E quando situações difíceis se levantarem, lembre dessa palavra: eu vou viver 2024 pela fé, terei coragem em momentos difíceis. Joquebede nos ensina outra coisa: para andar pela fé, ainda este ano, faça o que está no seu alcance e confie naquele que é o provedor. Faça o que está à sua disposição, aquilo que você pode fazer, e confie no Todo-Poderoso que tudo pode fazer. O texto deixa bem claro que quando ela não podia mais escondê-lo, ela fez o que podia até um momento. Depois desse momento ela não podia mais escondê-lo. Ela não negligenciou a responsabilidade de fazer o que estava ao seu alcance.
Há um ditado popular que diz assim: como diz Deus, ou como está na Bíblia, faça por ti que eu te ajudarei. Aonde é que está isso na Bíblia? Dessa forma, em lugar nenhum. Mas em muitas formas, nós vamos ver que Deus não faz o que nós podemos fazer. Deus não muda o que nós podemos mudar. Coisas no nosso caráter, por exemplo. Nós queremos que Deus faça um milagre e cure o nosso caráter. Cure a mentira, por exemplo. Cure a manipulação, por exemplo. Cure o mau caratismo, por exemplo, não pagar as contas. Cure a falta de responsabilidade. Mas isso tudo somos nós que fazemos. Deus não vai fazer o que a gente pode fazer. Eu me lembro da experiência de Jesus ressuscitando a Lázaro. A pedra estava sobre o sepulcro, tirai a pedra. Isso eles podiam fazer. Pegar em Lázaro e trazer para fora, eles não podiam, porque eles criam que se pegassem em um morto, se tornavam impuro. Aí Jesus diz: Lázaro, vem para fora. E vem aquela múmia. Agora, Lázaro já não está mais morto. Tanto não está que ouviu dizer: Lázaro, vem para fora, e veio. Agora, desatai-o, desamarrai-o, tirai os panos. Isso eles podiam fazer. Aí Jesus diz: desatai-o. Aí desataram ele. Agora, Jesus trouxe um morto à vida. Jesus não podia trazer um morto à vida alimentado? Não podia trazer um morto à vida nutrido, hidratado? Jesus diz: dei-lhe de comer. Interessante que isso aconteceu em outros milagres. Eu me lembro de Eliseu ressuscitando a filha da mulher lá de Sunem, o filho da mulher de Sunem. Mulher, eis aí o teu filho, dê a ele o que comer. Jesus ressuscitando aquela menina diz: Talita cumi, levanta, dá de comer. Por que que Jesus não faz uma coisa tão fácil como dar de comer, como desamarrar, como tirar a pedra? Porque tudo isso o homem pode fazer. Você quer um emprego novo em 2024? Quer? Vai fazer um currículo melhor, vai fazer cursos que te qualifique. Acorde mais cedo, seja uma pessoa mais simpática, seja uma pessoa apresentável, tenha disposição de ir a uma entrevista, 2, 3, 4, 5, 10. Faça a sua parte. Interessante que Joquebede escondeu até quando podia. Faça o que está no seu alcance e confie no Deus que vai prover, o Deus que vai dar as situações e as circunstâncias diferenciadas. Joquebede fez tudo o que estava ao seu alcance para proteger o menino, mas quando seus recursos se mostraram insuficientes, ela confiou na provisão de Deus e Deus honrou a fé da mãe daquele menino. Nossos recursos podem acabar, mas os recursos de Deus nunca acabam. Eu me lembro que quando cheguei em Curitiba, muito tempo atrás, estava procurando emprego. E eu tinha um amigo que era vice-presidente de uma organização forte aqui. Não vou nem dizer o nome porque vocês conhecem. Muito forte. E eu sempre fui um bom vendedor. Ainda hoje eu sou. Eu não trabalho com vendas, mas ainda hoje eu sou. E eu queria vender, trabalhar naquela organização muito grande. E levei o meu currículo para aquele camarada, que era vice-presidente de uma organização a nível nacional. E aquele camarada me chama e diz assim: eu tenho uma vaga para você em Londrina. Mas eu tinha vindo para ficar em Curitiba. A vaga para mim era em Londrina.
E eu fui me aconselhar com um pastor amigo meu. E aí eu disse: fulano, recebi uma proposta de emprego para trabalhar em Londrina. Lá eles vão me dar carro, lá eles vão me dar computador, vão me dar tudo. E vão me dar um salário X. Mas eu queria tanto ficar em Curitiba. Se o Quias, fique em Curitiba e confie em Deus, que Deus vai te dar um emprego em Curitiba. E eu não tinha muito discernimento naquela época, aceitei esse conselho horrível. Momento difícil, Collor no poder, recessão, congelamento. E eu caí na besteira, fui lá e disse: meu amigo fulano, o seguinte, eu agradeço a sua oferta, mas eu vou esperar uma oportunidade aqui em Curitiba. O que é que você acha que aconteceu, Gilberto? Você daria uma oportunidade em Curitiba para um cara que disse não e trabalhar em Londrina? Eu não daria. E aí começou a surgir vagas aqui em Curitiba. Eu, fulano, meu currículo está aí. Foi uma dura lição, valeu a pena. Porque se eu dissesse sim para Londrina, talvez ele dissesse: então a sua vaga vai ser aqui. Ou então ele poderia me dar um emprego em Londrina, o homem era vice-presidente. E o que? Surgiu uma vaga aqui, você quer voltar para Curitiba? Claro. Mas eu caí na besteira de não fazer o que estava ao meu alcance fazer. Passei um tempo desempregado terrível. Muitas vezes nós queremos tentar a Deus, queremos que Deus faça o que a gente pode fazer. E ainda hoje eu sou assim: se oferecer uma oportunidade a você, você disser não, pode ter muita certeza que dificilmente eu vou oferecer de novo. Foi bom para mim ter vivido aquilo. Eu não digo não diante das oportunidades, não digo. Surgiu a oportunidade. Alguém já dizia que a oportunidade é semelhante a uma cabeça careca com um único fio de cabelo na frente. Ou você pega antes que ela passe, e depois que passa não tem como pegar. E a vida cristã nos ensina isso. A vida cristã nos ensina a fazer o que eu posso fazer. Meu pai querendo ensinar a gente a não ser preguiçoso. Porque filho aprende a ser preguiçoso com o pai ou com a mãe. E aí, desculpe agora, tem alguns pais aí sofrendo com essa afirmação minha. Porque o filho é preguiçoso. Quem ensinou? O pai ou a mãe. E meu pai, querendo me ensinar a não ser preguiçoso, dizia o seguinte: deixa de ser preguiçoso. E ele sempre trazia um texto bíblico: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E ele sempre contava uma história, igual a história daquele homem preguiçoso que estava morrendo de fome. E aí ele estava morrendo de fome, e o pessoal dizia: se você não trabalhar, você vai morrer. E o homem passou tão mal e estava morrendo, pegaram ele e começaram a levá-lo em uma rede para o cemitério. E quando estava no meio do caminho, alguém parou e disse: olha, para, tem uma saca de arroz para você, você não precisa ser enterrado. Aí ele disse: com casca ou sem casca? Ele disse: com casca, então segue o enterro. Meu pai contava essa história para a gente não ser preguiçoso. E na vida cristã tem muitas conquistas que não são percebidas, apropriadas, porque não se faz aquilo que se pode fazer. Orar, você pode orar. Buscar a presença de Deus, você pode buscar a presença de Deus. Vigiar, você pode vigiar. Fugir do pecado, você pode fugir do pecado. Buscar o discipulado, buscar a libertação, buscar crescimento,
buscar a fidelidade, você pode fazer. Por isso que a Bíblia diz, buscar primeiro o reino de Deus, você pode fazer, as outras coisas vos serão acrescentadas. O ano apenas começou e eu já ouvi de mais de 3 pessoas frustradas, decepcionadas, porque buscaram as outras coisas e deixaram de lado buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E quer que Deus tenha misericórdia, e quer que Deus vá ao encontro, quer que Deus o socorra. Nossos recursos podem acabar, os recursos de Deus nunca acabam. Andamos pela fé, confiando que Deus vai fazer o que só Ele pode fazer. O que eu posso fazer, sou eu que tenho que fazer. Para andar pela fé, Joquebede ainda nos ensina a termos convicção de que nós seremos surpreendidos no que nós estamos vivendo. Tenha a convicção de que você será surpreendido por Deus no seu contexto. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Joquebede não largou a criança lá. E eu acho, viu, Maria, que a irmã de Moisés tinha mais ou menos a sua idade. Eu acho até que ela parecia com você. Branquinha como você, com cabelo aqui como você. E você está ali olhando, cuidando do seu irmãozinho mais novo. De repente se aproxima a serva da filha do rei. E você olha com atenção. E aí, pegam a criança. A criança está chorando, diz o texto. Maria se aproxima e diz: Senhora, quer que eu consiga uma mulher para amamentar essa criança? Oportunidade. Se ela tivesse medo de se aproximar, se ela não tivesse a coragem de fazer, se não tivesse a convicção de que Deus estava com ela, e essa irmã desse menino vai crescer. Lá na frente, acho que até vou fazer o sermão de quarta-feira que vem com base nela. Quando ela tem inveja, tem ciúme do seu irmão e se junta com outro irmão para tentar desclassificar Moisés. Essa menina participou de todo o processo. Aonde Deus chega com providência, suas maravilhas acontecem. Aonde Deus chega, as maravilhas de Deus chegam junto. Quando a gente crê que Deus pode nos surpreender, Ele vem com a sua graça e com as suas maravilhas e com as suas providências. Mesmo seu filho estando debaixo de um decreto de morte, Joquebede decidiu ajudar pela fé. E essa convicção no seu coração permitiu que ela experimentasse um milagre da parte de Deus. Permitiu que ela fosse surpreendida por Deus. Minha oração esse ano tem sido: Deus, surpreenda o teu povo. Deus, me surpreenda em 2024. Eu não quero muito não, porque eu já tenho o que eu preciso. Eu não preciso de muita coisa. Não preciso. Mas eu quero que o Senhor me surpreenda para que isso sirva de glorificação do nome do Senhor. Para que outros canalizem sua confiança em Deus. O que tinha tudo para ser o fim, Deus reverteu em bênção. Joquebede pôde criar o seu filho como empregada na casa da filha de Faraó. Ela o ensinou os princípios da fé em Deus. Os princípios da fé dos seus antepassados. Aqueles de outrora, que estavam sendo proibidos de serem ensinados, ela pôde passar para o seu filho.
A mesma fé que Joquebede tinha passou para seu filho. Ela nutriu, porque ela decidiu andar com fé em Deus. Joquebede nos ensina que as tempestades da vida, elas são pedagógicas. As dificuldades da vida, elas nos ensinam. Você tem uma escolha diante das dificuldades da vida: resmungar, reclamar ou confiar e aprender. Quais são as dificuldades que você está vivendo hoje? Você tem resmungado, tem reclamado, ou você tem confiado e aprendido? Precisamos aprender, precisamos crescer. Embora as dificuldades sejam inevitáveis e imprevisíveis, elas sempre têm um propósito divino. Eu não sei por que isso me aconteceu, mas também não quero nem saber. Eu sei que Deus tem controle sobre tudo, Deus não perdeu o controle. Todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes a gente reclama em vez de aprender, confiar e crer. Existe uma providência soberana que transforma as circunstâncias mais difíceis em bênçãos. Ainda este ano, você pode ser surpreendido por Deus. Ande com fé em Deus. Decida agir corajosamente ao invés de se desesperar. Uma pessoa desesperada faz besteira, uma pessoa desesperada toma a decisão errada, vai na direção equivocada. Quando agimos corajosamente, confiados em Deus, nós vamos fazer o que está ao nosso alcance, sabendo que Deus vai prover o que é necessário. E tenha convicção de que Deus vai surpreender você. Nós vamos orar. Nós vamos orar para que Deus nos dê essa condição, que Deus nos dê essa capacidade, que Deus dirija nossos passos, que Deus vá adiante de nós, que Deus, pela sua misericórdia e graça, olhe para nós, contemple o nosso coração. E é tão bom vermos aqui pessoas que desde o início da transmissão colocam diante do Senhor o seu motivo de oração. A Catarina, por exemplo, diz que gostaria que nós orássemos pelo seu esposo que está internado, fez uma angioplastia. Nós vamos orar agora, Catarina, pelo seu motivo de oração. Tão bom sabermos que a gente pode se colocar diante do trono de graça e de poder, confiar em um Deus que tudo pode. Nós vamos orar pelos motivos que chegaram até aqui pelas redes sociais. Mas vamos orar também pelos motivos de você que está presente aqui nesse lugar. Talvez o ano está começando para você e você precisa tomar uma decisão de viver o ano 2024 crendo que Deus está com você, independente das circunstâncias. Talvez você já esteja vivendo algo muito significativo que precisa confiar em Deus. Eu queria convidar você a colocar diante do Senhor sua vida, colocar diante do Senhor todos os meses que estão pela frente, colocar diante do Senhor seu viver, que você decida confiar em Deus e fazer o que estiver ao seu alcance fazer.
Isso aqui, Deus, me dá condição de fazer, mas eu consigo fazer. Eu queria convidar você a colocar o seu motivo diante do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, aqui estamos nós, depois de ouvirmos a Tua palavra, depois de sermos desafiados a viver o ano de 2024, que está apenas começando em Tua presença, vivermos esse ano confiados em Ti, vivendo com fé no Senhor. Sabemos, ó Deus, que podemos passar por circunstâncias desagradáveis, difíceis. Sabemos, ó Deus, que podemos enfrentar situações difíceis em 2024. Alguns já estão enfrentando situações difíceis nesse mês de janeiro. Nos ajuda a agirmos, ó Deus, corajosamente, confiados em Ti. Nos ajuda, Senhor, a fazermos aquilo que estiver ao nosso alcance. Nos leve a fazer o que nós podemos fazer para mover o Teu braço de poder, de graça. Que o sobrenatural do Senhor se manifeste e nos surpreenda neste ano. Quero pedir, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor abençoe a Catarina nesse momento, de maneira muito especial. A saúde do seu esposo, que está internado, precisa de uma provisão do Senhor. Visita, Pai, em nome de Jesus. Quero pedir, Pai, que a Tua graça esteja sobre a vida da Priscila e do Carlos, ó Deus, que estão em férias, mas estão resfriados, ó Deus. Visita a saúde deles agora, em nome de Jesus. Quero pedir, Pai, que o Senhor abençoe cada pessoa que está conosco aqui nesse templo, ou em casa, ou no trabalho. Que o Senhor visite e responda as orações do Teu filho, dos Teus filhos. Quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a Cainara. Abençoe a vida dela, visite a Cainara com a Tua graça, com o Teu poder. Recebe, Deus, a gratidão da Sueli pela fidelidade, misericórdia e livramento do Senhor. Quero apresentar diante do Senhor os que estão enfermos, enlutados, desempregados, os que estão afastados do Senhor, em nome de Jesus. Visita cada um e traz de volta, em nome de Jesus. Quero pedir, Pai, que em nome de Jesus o Senhor abençoe os projetos que cada um de nós temos para este ano, que não sejam projetos nossos, mas sejam projetos do Senhor, que o Senhor colocou em nossa mente, em nosso coração. Quero pedir que o Senhor abençoe a Marilisa, Senhor. Abençoe o filho dela, o Felipe da Rocha. Visita em nome de Jesus. Que o Senhor se revele a ele com graça, com bondade, com amor. Quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a Norma, essa disposição de andar na Tua presença. Abençoe a vida dela, a saúde dela, a mudança que ela vai fazer, ó Deus, para São José dos Pinhais, que o Senhor vá adiante dela, abrindo as portas, pois as portas que o Senhor abre ninguém fecha. Quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a nossa igreja. Abençoe, ó Deus, cada membro desta igreja, a liderança desta igreja. Continue abençoando, ó Deus, as mensagens que são pregadas neste púlpito para a honra e glória do Teu nome. Continue usando, ó Deus, cada pessoa que tem sido instrumento do Senhor na Tua casa. Quero pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe a saúde da Ellen e do seu filho Gonçalo. Visita-os agora em nome de Jesus. Quero colocar diante do Senhor a vida do seu Otávio, da irmã Doroti. Abençoe a saúde física, emocional e espiritual deles e de todos os familiares, ó Deus. Quero pedir que o Senhor abençoe a irmã Dária, a recuperação da irmã Dária. Quero pedir que o Senhor abençoe o Claudenir em nome de Jesus.
Que o Senhor abra portas de emprego para ele, em nome de Jesus, nessa área que ele se capacitou, nessa área que ele estudou. Quero pedir que o Senhor abençoe a Leuda, Senhor. Abençoe a vida dela, do bebê que está sendo gerado dentro do ventre dela. Abençoe a saúde dela, regula aquela pressão, ó Deus. Quero pedir, Pai, que em nome de Jesus, cada motivo de oração que foi verbalizado, que foi digitalizado, que foi intencionalmente apresentado a Ti, chegue ao Teu trono de graça e de poder, e que o Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, contemple os motivos de oração dos Teus filhos. Quero pedir, Deus, que esta semana continue sendo uma semana onde o Senhor está presente. Quero pedir que o Senhor continue a falar conosco, a trabalhar em nós, trabalhar através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e vamos encerrar o nosso culto cantando e louvando ao Senhor. Esse hino maravilhoso que fala da fidelidade do Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos dará. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, a segurança, cada momento me guia, Senhor, e no Cordeiro que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Louve o Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Fiel a mim. Deus abençoe.